Olá, meus queridos e amados irmãos, que a gloriosa paz do Senhor possa estar com você e toda a sua digníssima família. Nós estamos aqui em nosso canal do YouTube, em mais um momento de reflexão, e hoje eu quero lhe fazer um convite a abrir a sua Bíblia, se possível, no livro conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 12 e os versículos 5 e 6 apenas. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Se você ler a epígrafe deste capítulo 12 do Evangelho de João, está escrito: Maria unge com unguento os pés de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é clara quando ela fala nesse trecho sobre mais uma das visitas, que aliás foi uma das casas que mais Jesus visitou, a casa de Lázaro, de Marta, de Maria, aquele Lázaro, sim, que ele ressuscitou. E neste dia, este acontecimento foi exatamente depois da ressurreição de Lázaro, depois daquele milagre, quando Jesus é avisado e chega depois de 4 dias. Mas, neste momento, vamos nos ater a esta atitude, como diz a palavra de Deus, quando Jesus chega, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de alto preço, Maria lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E aquele unguento de nardo puro era caríssimo, e o aroma tomou conta de toda a casa, e Judas Iscariotes, sim, ele mesmo, aquele que havia de o trair, que era um dos 12 discípulos de Jesus, ele estava naquele momento. E olha que frase linda ele diz quando nós lemos no versículo 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Será que é mera coincidência ou quantas vezes escutamos isso das pessoas? Oh, por que não se vende e não dá aos pobres? Ou às vezes ouvimos: se eu ganhasse na Mega Sena eu iria ajudar todos os pobres. Será? Estamos em uma época em que daqui uns dias, ou até já começou, não é? É muita foto, se dá 1 quilo de peixe uma vez por ano, mas se tira 300 fotos. Se dá uma cestazinha de Natal por ano, mas se tira 1000 fotos. E a Bíblia, o próprio Jesus no Sermão da Montanha ensinou: quando deres alguma coisa a alguém, que a tua mão direita não veja o que a esquerda fez. Mas as pessoas, elas gostam de aparecer para dizer que deram, que fizeram. E Judas não foi diferente. Porém a Bíblia, por isso que ela é a verdade, meus amados, que ela não esconde a realidade. A Bíblia deveria contar a história de Davi quando derrubou Golias, mas esconder quando ele ficou em casa e arquitetou a morte do capitão para ficar com a sua mulher. Mas ela não escondeu. O próprio Jonas escreve sua história e seus erros. A Bíblia é a verdade por isto, porque ela é um livro, aliás, o único, que o seu autor está sempre ao lado daqueles que a leem
em espírito e em verdade. E a Bíblia conta nesta passagem que acabamos de ler, no versículo 6, depois dele fazer toda essa admiração, porque não vender por 300 dinheiro e dar aos pobres? Olha que coisa linda, não? Aí o 6 diz: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. O que é que nós podemos aplicar em nossa vida hoje, meus queridos e amados irmãos? O dinheiro nunca foi, nunca será pecado ter dinheiro, ter bons carros, casas, mansões, enfim, ser rico financeiramente. Em nenhum lugar da Bíblia, já disse isso diversas vezes em outras palavras, aqui em nosso canal do YouTube, que você vai encontrar que é pecado. Aliás, se nós formos enumerar, temos vários homens de Deus de muito dinheiro que consta na Bíblia. Mas o pecado está no amor ao dinheiro. Judas, quando ele disse em vender por 300 dinheiros, por 300 moedas, ele não pensou nos pobres, afirma a própria Bíblia, o próprio evangelista João. Mas ele era ladrão. E isto é uma prova, meus amados, do que muitas vezes estamos escandalizados porque não acredito. Está acontecendo isso com um pastor, com um presbítero, com um padre, com um irmão que é tão bom de oração, porque as pessoas fazem uma avaliação do nível de santidade pela aparência, e aí é onde se engana. Mais uma vez, friso o que aconteceu com Samuel quando foi ungir Davi a rei, que ele olha para Eliabe e acha que tinha toda a aparência de ser o rei, ser o escolhido por Deus, mas Deus diz a ele: Samuel, você está vendo a aparência, você está vendo o tamanho de homem. Eu não, eu olho o coração. E muitas vezes as pessoas medem a santidade também desta forma. Ele anda direitinho, ele é mais calmo, ele fala serenamente, ele conduz um terço no seu braço 24 horas, um crucifixo, toda hora ele beija. Ele traz a Bíblia debaixo do braço, ele tem um paletó e uma gravata, ele fala com uma calma, é uma pessoa tão boa. As aparências enganam. A serpente, ela também é silenciosa. Às vezes aquelas pessoas que se estouram facilmente, que desabafam, muitas vezes, mas a aparência é simplesmente para nós seres humanos. É como riqueza e pobreza. Pobreza nunca foi, nem será, nem significa credencial de santidade. Nem também toda riqueza significa prosperidade. Tem muita gente com muita casa bonita, com muito carro importado e bonito, mas será que pode abraçar o seu travesseiro e dizer: eu adquiri com honestidade? Dos homens da terra, você pode se esconder porque o dinheiro, materialmente falando, compra muita coisa, e olhe que é muita coisa mesmo. Mas do tribunal divino, você e eu não vai escapar. Estamos vivendo dias difíceis, em que o ser humano, se a vida já era uma incógnita, hoje mais ainda. A própria ciência batendo cabeça, diz uma coisa hoje, outra amanhã, um diz de uma forma, outro interpreta de outro avalia de outra forma. E nós, leigos, na área da saúde, ficamos à mercê. Quase se mata, quase literalmente se mata o Ministério da Saúde, o governo federal, porque não tinha vacina. Quando a vacina chega, que hoje
quase 90% da população está vacinada, agora a vacina está matando as pessoas com problemas cardíacos. Onde está a verdade? Eu não sei. Perguntar não ofende. Agora é a vez das crianças. E agora, vacinar ou não? Senhores, senhoras, passando do assunto material para o espiritual, as pessoas estão batendo cabeça da mesma forma, procurando solução, procurando profetas. Vamos na casa do irmão fulano, que ele é mais santo que eu. Vamos na casa da irmã fulana, que ela tem uma oração poderosa, ela orou por alguém e curou. Como a gente se auto-engana. O próprio Jesus disse: quando quiseres conversar com o Pai, entra em teu quarto, em silêncio, conversa com Ele, conta a tua história para Ele. A quem você tem contado? A essas pessoas que, igual Judas, vivem de aparência? Ah, como seria bom ajudar os pobres. Tem pessoas que fazem coisas que a gente olha assim e diz: que alma tão boa. Já outros realmente ajudam e também não são valorizados. Este mundo acontece isso. E não se escandalize se na sua igreja, no seu meio, segmento religioso, tem homens assim. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: homens amantes de si mesmo. Homens que por dinheiro fazem qualquer coisa, negam o nome de Jesus. Homens que por amor ao dinheiro, por ostentarem, estarem em mansões, dizerem que vão empregar o dinheiro para ajudar o pobre. Outros compram carro, desviam verbas de saúde, de educação. É notório, nós vemos isso no dia a dia, nos jornais, na TV. Mas, meu amigo, como se engana o ser humano ao pensar que ele veio a esta terra para ser eterno aqui no mundo. Nós, todos nós, somos seres eternos, espirituais. Esta carne um dia vai descer à sepultura. Para a maioria dos brasileiros que confessam serem cristãos, e para ser cristão tem que ser seguidor de Cristo. Para ser seguidor de Cristo tem que ter a Bíblia Sagrada como bússola. Esta é a única forma, o único manual do cristão. E ela fala do arrebatamento. Já esqueceram? Ela fala da porta estreita. Porque estreito é a porta e apertado é o caminho. E largo é a porta e espaçoso que conduz à perdição. Mas hoje quase não se prega sobre isso. Céu e inferno. Ah, mas eu não acredito no inferno. Não precisa acreditar para chegar até lá. Para chegar ao céu, precisa crer. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para vossas almas. Tem muita gente enganado, pensando que se encontrar com Jesus está imune de pegar uma doença, de um acidente, de morrer. Não, de forma alguma. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Meus amados, o que precisamos entender é que depois da morte segue-se o juízo. Ao homem só foi dada a oportunidade de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ah, e a salvação? Eu não acredito que um homem que, como diziam meus antigos avós, meus saudosos avós, já pensou quem come feijão e farinha ir para o céu? Como se fosse esse corpo podre, essa matéria que fosse para o descanso eterno. Mas
O que vai é um corpo glorioso, porque a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, que pode ser hoje, pode ser agora, nós que estivermos vivos seremos transformados, e os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor nos ares. Esta é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, invisível ao mundo. Segue-se a grande tribulação, a igreja salva. A igreja somos cada um de nós, não é aquele título que tem na porta, não. É tão importante que é do lado de fora. A igreja somos nós, aqueles que pela misericórdia entregaram sua vida a Jesus, disseram: Senhor, eu sou imperfeito, Senhor, eu tenho muitos defeitos, eu preciso mudar, mas eu quero te servir, me ajude. Esses descansarão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E neste grande dia, aqueles que morrerem, que já estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados, a encontrar com Jesus nos ares. E depois de 7 anos, a igreja retorna. Desta vez, todo olho verá. Todo olho verá. Mas nem todos chegarão ao descanso eterno, porque o próprio Jesus disse: eu não estou acreditando, Edson, em tudo que você está dizendo. Então rasgue a sua Bíblia, não seja cristão, porque está na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Pense nisso, porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei. Claro, foi o nome de Jesus que curou. Tem alguém se achando o bambambam porque orou por alguém e alguém ficou curado? Foi ele que disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, tudo o que pedires ao Pai vos será feito. Em outra parte da Bíblia você encontra: pedis e não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleite. Mas um dia nós vamos nos encontrar, um dia nós seremos arrebatados ou seremos chamados à eternidade. Inclusive pode ser hoje. Esta pode ser minha última gravação, não sei. Este pode ser o último vídeo que você está assistindo, não sei. A nossa vida é um sopro, ela está na mão de Deus. Mas uma coisa é certa: a sua alma viverá eternamente. Aonde? A Bíblia tem a resposta. Aqueles que entregam sua vida ao Senhor. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê e for batizado será salvo. Por que usa será? Porque tem que permanecer até o fim. Que Deus em Cristo te abençoe. Não importa qual o seu problema, o seu passado, qual sujeira você fez. Talvez aos olhos do homem você não tenha mais cura, não tenha mais remédio, mas você é muito importante para Deus. Independente da sua cor, raça, nação, opção sexual, conta bancária, porque nada disso credencia o homem a se encontrar com Deus. Não importa o grau de estudo ou diploma que você tem na parede. O que precisa é que você precisa de Deus. Analfabeto, ou você juiz, médico, doutor, advogado, locutor, motorista, engenheiro, gari, todos precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Uma transformação. Não aquela transformação em que chora, em que vai à frente, recebe oração, mas passou aquele momento, tudo volta a ser como era antes. Você precisa ter um avivamento dentro de você. Colocar dentro do seu coração: eu preciso mudar. Eu vou mudar. Porque o seu futuro é como uma página em branco que você pode começar a reconstruí-lo a partir de agora. Onde você estiver, dobre seu joelho, procure um lugar e entre em contato com Jesus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E diga: Senhor, eu quero mudar. Eu quero recomeçar uma nova vida. Não importa as acusações que virão, porque geralmente as pessoas não querem o meu nem o seu bem. Ele vai voltar a beber, ele vai voltar a se prostituir, ele vai voltar a usar entorpecentes. Porque elas continuam no erro e querem que você continue.
mas diga: eu vou mudar em nome de Jesus. E Jesus tem vida melhor para você. E eu quero concluir dizendo: você jamais encontrará a paz sem antes ter um encontro de verdade com Jesus. Procure uma igreja mais próximo da verdadeira e genuína palavra de Deus. Antes nós dizíamos uma igreja mais perto de sua casa. Tem muitas, mas procure uma que ela esteja baseada, norteada na verdadeira e genuína palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Não precisa procurar profeta nem ninguém para dizer: esta tempestade vai passar. A Bíblia já diz isso. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa que nós, estando com Ele, vamos vencer. Mas a presença de Jesus na embarcação da minha e da tua vida não significa ausência de tempestade, mas significa que o barco nunca vai afundar. Pense nisso. A doença, os problemas, até isso um dia vai passar. A cura é bênção de Deus. A prosperidade é bênção de Deus. Mas o corpo curado e o homem próspero também vai descer à sepultura. E de lá para frente é que segue-se a eternidade. Então pense nisso. Deus te abençoe, Deus te guarde, te livre de todo o mal, a você e a toda a sua família. Se possível, se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu joinha, o seu like, deixe lá ativado o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e que Deus em Cristo te abençoe. E se esta palavra, não minha, mas a palavra de Deus, ela tocou no seu coração, compartilhe para alguém que às vezes está desesperado, está com problemas, mas saiba que Jesus é a única solução. Ele é o único caminho. Ninguém, nenhum atalho leva a Deus. Todos os caminhos podem levar ao inferno. Agora a Deus só tem um. Ele próprio que disse: eu sou o caminho único, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus te abençoe. Um abraço e a paz do Senhor deste amigo ou irmão, como queira, Edson Santos.